Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta no momento que você está vendo este vídeo. Aos amigos do Face, aos irmãos da igreja, à família, eu quero deixar uma palavra aqui. Hoje não vou falar de produtos, hoje eu não vou falar de política, queremos falar de outro assunto. E esse assunto, eu estou com minha Bíblia aqui, tá? Eu gostaria de ler aqui em Jó capítulo 7, verso 16, e vamos ver o que tem. Eu estou farto da minha vida e não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. Nós sabemos, não queremos falar muito sobre esse personagem chamado Jó. Jó, ele teve muitos bens, ele teve uma família abençoada, esposa, filhos, e nós conhecemos a história que ele perde tudo isso, ele perde os bens, ele perde alguns filhos, e ele sentia uma agonia mental, uma agonia na alma, de tantas informações que chegavam para ele. No decorrer das notícias que estamos passando e vivendo, não só aqui no Brasil, como também mundialmente, acerca do vírus, né? O que nós podemos, como cristão, como pessoas que temos fé, independente da sua religião, independente da sua crença, nós queremos informar que para você que ora, para você que acredita em Deus, temos que colocar esta fé em prática, assim como Jó, ele perdeu essas coisas, bens materiais, perdeu os filhos, mas ele nunca perdeu a sua esperança, a sua fé. Ele era um homem que temia Deus, era um homem íntegro, se afastava do mal, nós bem conhecemos isso, e com todo esse contexto, com todas essas qualidades, uma pessoa que teme a Deus, praticamente, você que é cristão, você vai entender que ele não vai procurar algumas coisas erradas. Mas, debaixo do sol, nós passamos aí por dias bons e dias maus, né? E isso não impede de passarmos por algumas provas, por algumas situações. O homem ou a mulher de fé, ele sabe que Deus, ele vai agir no momento certo. Então, eu quero convidar você para continuar orando, para continuar apresentando a Deus essas situações. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e sabe como trabalhar, né, na vida do homem. Então, o Jó, ele acreditava que Deus, com toda certeza, ele poderia fazer qualquer coisa. E pode fazer qualquer coisa. Então ele podia perder tudo, mas não perdeu a fé. E tem um louvor aqui que nós acompanha, ouvindo nesse momento, quando o pastor Eliezer Rosa, ele louva a Deus, como numa ilha, né? Ele louva a Deus falando acerca, se você perdeu tudo, se você perdeu algo que era importante para você, se você perdeu algo que sentiu-se como uma perda, que seja bens materiais, que seja algo aí que você deu valor, que você dá valor. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Então nós temos aqui algo importante que mexe com Deus quando o homem põe-se de joelho diante dele com fé.
E nós sabemos que a Bíblia, o versículo que lemos, fala que Jó, ele falou essas palavras, que os seus dias é como um sopro, e ele falava que não queria viver para sempre devido a tanta dificuldade. Como um homem, como uma pessoa que passou e passa por certas situações. Mas a fé, Carta dos Hebreus, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas se esperam. Então, não dá para explicar a fé. A fé é algo fundamental, a fé é algo grande, a fé é inexplicável porque entra na área espiritual. Você não vê a fé, mas você sente, através da fé, uma ligação com a parte espiritual. Eu quero trazer para você que nós, brasileiros, independente de religião, você acredita. E ao amigo que talvez não tenha essa fé em Deus, respeitamos a sua opinião, mas nós, a maioria do povo brasileiro acredita em Deus, né? Pode ter alguém, por algum motivo, não é o nosso tema, não é a nossa, nesse momento, a mensagem para essas pessoas, no sentido de ir contra o que ele acredita ou deixa de acreditar. Se ele acredita que existe Deus, nós também acreditamos, amém. Se ele não acredita, Deus não vai deixar de existir porque alguém não acredita, ok? Se eu falar para você que eu não acredito que existe vento, alguém pode dizer, ele está delirando porque o vento existe, mas nós não sabemos de onde vem o vento, nem para onde vai. A Bíblia deixa bem claro, mas nós sabemos que existe o vento, nós sentimos o vento. Então, apenas para entender essa parte. Então, no capítulo 42 do mesmo livro de Jó, né, nós estamos aqui com a nossa Bíblia, e no versículo 12, nós vemos que Deus abençoou a Jó de uma maneira maravilhosa, mais do que ele tinha antes. E a sua situação foi bem melhor, né? Quando Deus muda aquela situação do Jó, quando Deus muda aquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu, Deus começa agora a mudar. Alguns amigos nossos cristãos, hoje Deus mudou o cativeiro, usa essa linguagem, Deus mudou nessa maneira a situação onde Jó estava. E eu quero trazer por isso para o dia de hoje, que maior que seja o teu problema, maior é Deus. Maior que seja a nossa situação nível Brasil, que nós estamos orando a Deus, acreditamos primeiramente a nossa fé em Deus, e alguns representantes que por Deus é constituído, porque toda autoridade é por Deus constituída, e nós, para reger aqui um município, uma cidade, um estado, um país, tem seus governantes. Mas nós sabemos que devemos orar, pedir para que Deus abençoe esses governantes. Dessa forma, aos meus amigos, senti trazer uma palavra para que Deus possa ouvir, como tem ouvido as nossas orações, e continuar abençoando a cada um de nós de uma maneira que só Ele pode abençoar. E dessa forma, o único caminho que temos é a fé. O único caminho que temos é continuar acreditando e esperando em Deus. Venho trazer e finalizar esta palavra para que nós possamos continuar acreditando na providência, no trato que Deus tem para com a nação, para com o país, para com o mundo e para com cada um de nós. Eu quero deixar meus sentimentos às famílias enlutadas, às famílias que perderam seus entes queridos, às famílias que perderam alguém por essa enfermidade, e deixar nossos sentimentos aqui. Que o Espírito Santo de Deus
console cada coração. Para nós, ou para você que talvez não perdeu nenhum familiar, mas sabe e sente a dor aí de alguém que você possa conhecer, que nós possamos unir essa mensagem, para que nós possamos unir a fé. Porque quando você vê aquela pedra grande, uma pedra gigante, e você tenta pegar ela sozinho, você não vai conseguir. De repente você chama uma pessoa, um amigo, um companheiro seu, e você pega de um lado, ele pega do outro, e de repente aquela pedra que era tão pesada, você consegue levar para outro local. Vamos unir agora. É o momento do Brasil orar. É o momento do Brasil estar juntamente, numa só fé, num só propósito, orando para que essa pedra seja retirada por Deus e trazendo assim uma tranquilidade para todos nós. E eu quero finalizar essas palavras agradecendo a Deus por ter nos dado essa inspiração de falarmos aqui, deixar uma palavra para todos. E a Bíblia diz que em Apocalipse, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E agradecer a você, amigo, por ter parado esses minutos. Finalizo com o Salmo de Davi, o Salmo número 100, versículo 5, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda vitória e que possamos continuar nesse momento orando, porque Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Dentro de você, só você e Deus sabe a fé que você tem em Deus. Ninguém pode dizer que você não tem fé. Ninguém pode falar que você não é uma pessoa de fé. A Bíblia relata alguns tipos de fé, mas não é o nosso assunto. Escute. Você não perdeu nada. Estamos juntos nessa batalha. Deus abençoe. Um forte abraço do amigo e irmão em Cristo, Cícero. E que Deus nos ajude nesse momento.